Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdilene e nós estamos aqui para mais um bate-papo sobre as novidades do que está ocorrendo ali no Oriente Médio, na famosa guerra do Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Israel versus o Irã. Se você está vindo aqui pela primeira vez, eu lhe informo que nós temos no canal publicado muitos vídeos tratando das questões do Oriente Médio, Palestina, Irã, a situação de Israel, os conflitos étnicos que ali se debruçam ao longo das últimas décadas, né? A propósito, temos, por conta da situação de Gaza, nós temos uma sequência de 13 capítulos em vídeos, onde a gente trata das origens do problema de povoação na Palestina até o momento da crise em que houve essa violência que está ocorrendo lá, que dizimou Gaza nos últimos dias, e que dá sequência com essa situação da guerra contra o Irã. Então, se você estiver vindo pela primeira vez, você pode fazer uma visitinha a estes vídeos, tomar conhecimento, olhar, participar, comentar, e porque a partir deles vocês compreenderão com mais propriedade o que a gente está analisando nesses nossos vídeos diários, que a gente está tratando da guerra ali no Oriente Médio. Isto porque várias informações que eu trato, que eu lido aqui, que eu interpreto aqui, na realidade tem uma certa interlocução, uma certa relação com o que a gente trata nos outros vídeos. Por isso, para melhor compreender, eu até sugiro que vocês façam visitinha e deem uma assistida nesses outros vídeos também, beleza? Além de se inscrever, fazer a marcação da sinetinha, compartilhar com os amigos e fazer seus comentários. Aqui a gente está para aprender e eu gostaria que você me ajudasse nessa tarefa, né, de últimos desejos, praticamente. Bom, como nós vimos, nós estamos aqui, amanheceu o dia, o mundo não acabou, né? Gorbachev fez a ameaça, como a gente viu na última coisa, só atualizando alguns eventos, as ameaças de destruição da civilização persa não se confirmaram, como eu já havia adiantado no vídeo anterior. Houve um reajuste, uma organização, né, que nós vamos também tratar, nós vamos também pensar como é que essa coisa se deu, para que o Gorbachev voltasse atrás na sua ignorância verbal, né, a sua decadência moral, praticamente, é isso. E aí nós tivemos, então, por conta de um cessar-fogo provisório, Gorbachev anunciou para o mundo que estava adiando por 15 dias a continuidade da guerra. Ou seja, o apocalipse estava adiado por 15 dias. O Irã confirmou que tinha iniciado um processo de negociação através do Paquistão, e aí quando a gente fala Paquistão, entenda-se que o Paquistão, nesse papel, ele faz representação dos interesses chineses praticamente, não é? Embora durma com o império decadente, o Paquistão, embora, né, passe suas noites de devorteio no império decadente, em algumas coisas ele mexe exatamente ele trabalha com os interesses chineses porque ele depende muito da China, inclusive para a sua realidade ali, na sua, vamos dizer assim, o seu desfortúnio em relação às crises de fronteira que tem com a Índia. Então, de certa forma, ele não deseja se queimar com a China. E por conta disso, praticamente está criando esse ambiente, tratando desse ambiente à luz dos interesses chineses também, né? Então, houve essa negociação e por 15 dias está adiado, vamos dizer assim, o final do mundo.
Isso é uma coisa. A outra coisa é que, independente desse acordo, que tinha sido para todos pararem as armas, Israel continuou bombardeando hoje o Líbano. Beirute está sob bombardeio, crianças e tudo mais, situação de crimes de guerra que não para. O cachorro louco do Oriente Médio, ele não para não, ele é uma coisa assim. Então está indignado com essas coisas, porque sabe que, de certa forma, todo esse processo minou o poder, né, a influência do Estado sionista ali naquela região. Isso é outra coisa. E também porque sabe que o que aconteceu foi que o Gorbachev foi derrotado. Existe uma derrota imperial junto com a dele, né, nesse aspecto. E isso, de certa forma, não mata a desilusão. E outra coisa, pois bem, pois considerado isso aí, o Irã ameaçou voltar às trincheiras de volta. Já trancou de novo o Estreito de Hormuz. Chegou a passar 2 navios. Ele permitiu, por conta desse cessar-fogo que passasse, tinha liberado o Estreito de Hormuz, mas com a teimosia de Israel de bombardear o Líbano, ele resolveu bombardear a Arábia Saudita, Emirados Árabes, ele tá dinamitando de novo. E também fechou o Estreito de Hormuz novamente. Ou seja, e já mapeou, segundo ele informou, já mapeou estruturas de Israel para ser dinamitada por conta dessa situação lá em Beirute, de ficar bombardeando Beirute, né? Ou seja, nesse exato momento, o cessar-fogo, que é frágil, não resta dúvida. Nós vamos analisar em que situação, em que pé ele está se dando, como é que ele ocorreu e que objetivos ele buscou. E nós vamos ver que não é isso normalmente que as pessoas falam no mundo, né? Existem algumas coisas por trás que têm outro sentido. E então, isso quer dizer que o cessar-fogo, nesse exato momento, está em risco, porque o Irã já está devolvendo bombardeio e já fechou de novo o Estreito de Hormuz, né? Era de se esperar. Pois bem, então, visto isso, vamos nos deparar um pouquinho para analisar o que foi esse cessar-fogo e por que ele ocorreu. Ora, é certo que o Irã é menino novo nessa coisa de poder global, não é? Esse exercício de poder de confronto, o Irã, de certa forma, é novo. Eu digo novo comparado com o poder que é China, com o poder que é Rússia. E quem está por trás da guerra, de fato, é Rússia e China também. Então, o que ocorreu? Ao ver a questão do ultimato dado pelo Gorbachev e a situação ter ficado preta para o Gorbachev, o que ocorre com aqueles que têm poder, quando senta na mesa, tem poder de dar checkmate e de não dar checkmate, de retroagir, de coisa. Como é que se comporta aquele que tem poder? Essa é a pergunta. Porque é exatamente isso que ocorreu. É com essa resposta que a gente vai entender o que é esse cessar-fogo. Comecemos então. Ora, o cessar-fogo, fruto de um processo de ignorância emotiva do Gorbachev, foi um passo dado sem medir as consequências dele. Por quê? Porque ele não podia dar um passo que depois ele não podia fazer. É o que eu costumo dizer, olha, um estadista, principalmente imperador, ele precisa dizer uma coisa e ele precisa dar um jeito de alguma coisa no mundo real mudar depois da fala dele. Porque não fala em vão. Só que quando abre a boca para falar, se não tiver cuidado e se não pensar, se for emotivo, se agir com o fígado no mundo da política, e é isso que ocorreu, você pode ir adiante, você vai dizer uma coisa que não vai fazer porque não tem como fazer, porque seria na realidade aquilo que a gente chama de atitude temerária, ou seja, a do maluco, a do doido, como diz Aristóteles, né, na régua lá, onde trata da coragem, das virtudes humanas, ele coloca num extremo a temeridade, do outro extremo a covardia, e no meio a virtude que é a coragem, ou seja, do político, do estadista, do guerrilheiro, do guerreiro, é sempre esperado a coragem. Essa é a virtude. Então, ele tem que ter cuidado para ele não ser um covarde, mas tem que ter muito cuidado para não ser temerário. E a temeridade, ela é fruto da ação que
sai sem pensar, não é fruto do raciocínio, é agir com o fígado. E essa ação foi a fala do Bobachov. Como eu falei no outro vídeo, como eu analisei antes, ele não ia usar, ele não acreditava que a bomba resolve o problema, ele sabe disso. Eu disse por que ele não ia usar e por que ele não quebraria a regra moral de que a bomba atômica ela é um instrumento dissuasivo, ela não é para ser usada. Mas depois que abri a boca e que disse, já estava no mundo das coisas. E aí o mundo já estava alterado, conforme Heráclito. Né? O homem já não era o mesmo homem e o rio não era o mesmo rio mais. Então, precisava ter um remédio para essa coisa. Ele tinha que se socorrer. Se socorreria com o Irã? Não. O Irã botou as pessoas em volta dos alvos que ele disse que ia bombardear. Ou seja, o Irã foi para o confronto. Mas isso o que eu falo? Eu digo o Irã não tem aquela experiência que é aquela do chefe de Estado, do chefe, daquele que detém poder, que joga o xadrez, que determina um checkmate, para saber que atitude toma em determinado momento. Então, tanto Rússia quanto China observaram que o comportamento do Irã produziu uma realidade complicada. Qual era a realidade complicada? Deixou o Bobachov sem saída. Quando o Irã, ao invés de criar uma outra realidade, assumiu o confronto de fato e resolveu peitar para ele jogar a bomba que fosse, dinamitar, bombardear o que fosse, o que ele fez foi colocar o cara que tinha o poder e falou pelo fígado numa situação de ter que jogar a bomba, só que ele não podia jogar. Então o que ocorre nos bastidores? Nos bastidores, tanto China quanto Rússia, e talvez principalmente a China, porque ela está com o Paquistão conduzindo essa proposta de negociação, tentou criar uma realidade que salvaguardasse o Bobachov. Então, Rússia e China praticamente jogaram o bote salva-vida para o Bobachov. Por quê? Porque ela sabe que não se coloca um adversário contra a parede sem nenhum tipo de fuga. Porque sem fuga, a saída é o suicídio, é o homem-bomba. Essa é a saída. E o russo entendeu isso. E o russo conversa com ele. Ele é a cria do russo. Na realidade, ele está lá matando o império porque o russo jogou direitinho o xadrez para ele entrar no processo. Veja o que está acontecendo na Ucrânia. Então, os passos dados pelo Bobachov de certa forma, conduzido, jogado, são jogadas, 30, 15 jogadas antecipadas no tabuleiro do xadrez pelo russo e também pelo China. Então o cessar-fogo é o quê? O cessar-fogo foi o bote salva-vida que preparou para Bobachov não sofrer a humilhação que não conseguiria sobreviver com ela. Percebeu? Ele não podia, ele tinha que ter um salva-vida e tal. E provavelmente, talvez os dois, o Trump, o Bobachov e o Urso, devem ter inclusive conversado sobre isso. Então qual era a tática? A tática era reduzir um pouco algumas coisas das exigências que estavam dos 15 pontos do Irã e dizer para o Irã, senta lá, diz que vai sentar para negociar, diz que vai aceitar a proposta do cessar-fogo, mesmo sabendo que depois essa guerra vai continuar, porque ela vai continuar. Você veja que Israel ficou criando essa situação, e como eu informei agora as últimas notícias dos bombardeios no Líbano e do Irã trancando de novo o Estreito de Hormuz, por que ele vai fazer isso e por que ele vai dinamitar de novo? Porque já deram o bote salva-vida para o Bobachov. O Bobachov precisava de uma coisa para se justificar da noite fatídica de ontem, das 9 horas da noite, da promessa maluca que foi feita com o fígado às 9 horas da noite. Ele precisava de uma coisa para ter uma saída. Ele não precisava só voltar para trás, ele não podia só voltar para trás. Então, um bom soldado, um bom guerreiro, o cara quando é estrategista no campo de batalha, quando ele vê uma situação dessa e o adversário é poderoso, e tem que reconhecer isso,
Então você não deixa ele sem saída, você ajuda ele a construir a saída moral, a ponto de restabelecer uma outra realidade, que é aquela de não ter o muro ao lado dele e deixar brecha para sair para a esquerda, para a direita ou recuar. Isso foi o cessar-fogo. Então, esse cessar-fogo não é isso que todo mundo está vendo. Pelo que eu estou observando, esse cessar-fogo ele foi o bote salva-vida que todos dão. Todos os generais inteligentes no campo de batalha fazem isso. Porque isso é uma estratégia do jogo. Na política se faz isso. E o que é a guerra, como eu disse, e outros já disseram muito antes de mim, eu sempre repito isso. A guerra é a política com as armas. Então, todos os elementos, todas as variáveis que servem à política, quando essa coisa ocorre com diálogo, ela serve à guerra no campo de batalha. Todas essas variáveis, elas são aproveitáveis. E uma delas é exatamente essa. O confronto de poder, quando você tem forças que estão no confronto e são forças destrutivas, você nunca deixe ela na situação de homem-bomba. Nunca deixe. Uma fera ferida não pode ser acuada. Você tem que deixar um caminho, uma vereda, para ela se distanciar de você. Ela toma outro rumo. Todas as feras assim se comportam. Todas. Nesse exato momento, isso é uma lição do leopardo. É uma lição da hiena. É uma lição de qualquer animal selvagem que vive no mundo conflagrado. Então isso foi o cessar-fogo. Isso quer dizer o quê? Que tudo aquilo que está ali, provavelmente logo, logo será de novo recomeçado, terá outro rumo. Só que se não recomeçar, só que se os acordos prosseguirem, se forem definidos alguma coisa a partir dos interesses que são chineses, russos e iranianos, e desinteresses de Israel e americano, sentar e tal, uma coisa já está definida. O Irã ganhou a guerra. O Irã foi vitorioso. Acabou-se. Por quê? Porque a realidade está mostrando, nesse exato momento, o petrodólar está navegando em águas turvas. E o petro-yuan está tomando de conta, está entrando, está vindo. É verdade que a China, durante muito tempo, ela até se recusou que a moeda dela, ela não tinha muito interesse que a moeda dela se tornasse um referencial como é, por exemplo, o dólar. Ela nunca quis trabalhar com o yuan como o dólar é, como mercado, como moeda única, hegemônica no mercado. Ele sempre propôs trabalhar com sacolas de moeda, sempre teve interesse em que a moeda dele esteve na parte dos negócios, mas junto com outras moedas. Por isso a ideia de polos de poder. Por isto, a ideia das sacolas de moeda, que inclusive foi inaugurado esse discurso no BRICS. Por que ele nunca quis? Porque, de certa forma, isso enclausura a moeda chinesa. E foi a forma de manipular a moeda chinesa que permitiu que a China se tornasse o dragão econômico que é hoje. Então, o que levou a China a esse domínio econômico no mundo, no comércio, foi exatamente a facilidade com que ela manipulava o seu câmbio. E ela, se levar a moeda dela para assumir esse front, que é assumido pelo dólar americano, o que ia acontecer? Ela ia perder essa autonomia, de certa forma, é um certo prejuízo. Então, para ela, no sentido econômico e geopolítico, ela nunca abraçou essa tese de não, mas jogar a moeda dela na sacola de moedas para ter influência no mercado e para fraudar as sanções que o dólar submete todos os povos que discordam do modelo econômico americano, estadunidense,
isso aí ela participa, e nisso aí ela está aliada. E veja só, neste exato momento, existe uma organização que está ocorrendo nos bastidores do BRICS. É o quê? É Rússia, Irã e China. Estes países estão se desgarrando do restante dos BRICS. Talvez a África do Sul, porque tem um comportamento, os países da África têm uma relação muito, vamos dizer assim, muito proveitosa com o russo tem uma relação harmoniosa demais com a África e interessa tirar a África do domínio, da tutela da Europa e americana. Tanto a Rússia quanto a China têm interesse em, vamos dizer assim, em abocanhar, na realidade, se situar vamos dizer assim, no mundo da influência na região da África. Tanto que a China, inclusive, tem uma base ali ao lado, vizinha de uma base americana, no chifre da África, não é? Uma base militar. Então, o que ocorre nesse momento é o cessar-fogo foi um bote salva-vida colocado para Gorbachev. Porque, com isso aí, o que o urso e o dragão estão fazendo é como em outros momentos ele já teve a oportunidade de fazer quando o Gorbachev peitou a Europa. Ele está tentando dar um bote salva-vida, porque tudo que Gorbachev fez foi em prol da morte imperial, foi em prol do sucesso russo. Então, de certa forma, é um processo de retribuição. Não matar o adversário, não deixar o adversário naquela situação de não ter saída. Porque era essa situação que Gorbachev estava. Por isso agora os discursos vão passando a ser outro e tudo mais. Pode ser que a partir daí é menos certeza, é menos provável do que o contrário. Alguma coisa ocorra e o conflito seja domado e vá se dirigir para outra situação agora. Né? O reconhecimento da fraqueza imperial, vamos dizer assim, o retorno dos músculos, a inflexão dos músculos no ramo de casa, a situação da influência na região do Oriente Médio, as bases, aquela coisa toda, os freios que devem ser colocados no Estado sionista, todas essas coisas, além do Estreito de Hormuz, que o Irã quer agora administrar cobrando fatura lá. Todas essas coisas permitem, vamos dizer assim, reduzir ao nível a importância que hoje tem o império que está morrendo. O império que foi derrotado pelo Irã não é mais o império antes da vitória do Irã. Então, isso quer dizer o quê? É uma adequação, é o império se adequar ao seu verdadeiro poder, ao seu verdadeiro tamanho agora, que agora vai ser só encurtar, porque à medida que o petrodólar deixa de ter influência no mercado mundial, a falta de recursos, como a gente fala, vai levar obrigatoriamente à decadência imperial. Por quê? Porque para fazer guerra precisa ter dinheiro, ele não vai ter. Portanto, essas guerras que faz hoje com muita facilidade para os outros pagar, ele não vai ter mais essa facilidade. Ele precisa de dinheiro para investir em tecnologia nova, encher cartucho de novo, porque a OTAN está desarmada. Tudo está desfeito. Aliás, a OTAN está, inclusive, como organização quebrada, desunida. Então, todo esse processo praticamente já demonstra para o dragão e para o urso que o império já caiu o dente. O leão está sem dentes. Então, o cessar-fogo ali é um intermédio desse reconhecimento. Porém, ficou demonstrado que o Irã, com seus aliados, obviamente, derrotou o Império Ocidental. O mundo não será mais o mesmo desde ontem às 9 horas da noite, agora em diante. Essa que é a verdade. Beleza? Eu só passei por aqui para tentar fazer uma compreensãozinha desse cessar-fogo e dizendo que o conflito está ameaçando continuar. E é natural. Por que é natural que isso aconteça? Porque o cessar-fogo não foi para acabar com a guerra. O cessar-fogo é um elemento, é um bote que foi colocado numa situação de emergência. O cessar-fogo, ele é uma situação de emergência. O Irã foi convencido pelos seus aliados que lhe dão suporte
a aceitar jogar esse bote pro Bobachov. Foi isso que ocorreu. Beleza? E se você gostou, participe, analise, diga, comente, fale do que você achou que não está certo, que a leitura está errada, bote seus argumentos e também assunte os outros vídeos que estão no canal, faça sua inscrição, marque a sinetinha para novidade e fique de novo com o Double Pueblo, que ele vem de novo com outras coisas por aí. Beleza? Um abração. Vestidos de amarelo, chifres retráteis para acomodar o chapéu. Em mundo paralelo, de pacovios fúteis, estupidez partilhada a granel. Doido, este par de chifres te faz corcunda. Não confunda oitava com segunda. Segurar peão será demodê. Doído, desconhece o real que te circunda. Pagarás por isto com a própria bunda. Pela alienação a te fuder. Lara, 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 lara,